Olá pessoal, estamos aqui fazendo a primeira videoaula, na verdade um teste. Dependendo da aprovação a gente pode fazer outra, né? E fica a cargo de vocês avaliarem o resultado. Porque aprender a mexer com essas coisas também. Nessa oportunidade nós vamos tentar resolver a lista de exercícios que foi deixada antes do recesso. O tema formulários e arquivos. Na verdade nós estávamos estudando arquivos, aproveitando aquela oportunidade, nós começamos a planejar algumas aplicações usuais, né, com a utilização de formulários e arquivos. A lista já está disponível no meu site, vocês podem baixar. Baixando vão conseguir esse PDF com as 4 questões que foram escritas na lousa. Na primeira questão é pedido para elaborar um sistema web que permita a criação de uma tabela dinâmica N por N, onde N é o número de linhas da tabela e N é o número de colunas, e esses dois dados deverão ser fornecidos pelo usuário através de um formulário. Então, para solucionar o problema, eu vou adotar aqui o uso da ferramenta Eclipse. Vocês vão ver que ela traz algumas facilidades. Antes de mais nada, a gente tem que criar um novo projeto, claro, PHP. O Eclipse está configurado para salvar os projetos na pasta do Champ, no diretório htdocs, onde eu já posso fazer uso no browser, por meio do endereço localhost. Eu vou dar aqui o nome do projeto, nome qualquer, aqui Q01. Finalizar, e o projeto foi criado. A esse projeto nós vamos adicionar um novo arquivo PHP, chamado de index. O Eclipse já se encarrega de criar a tag de script, não precisa ser fechado no PHP, mas nada impede que nós fechemos. E agora vamos para o problema. Antes de mais nada, é preciso adicionar ao nosso código o formulário HTML. E obviamente esse formulário tem que vir dentro daquele escopo HTML, escopo padrão que a gente chamou lá em tecnologias web. Então, isso aqui tudo já foi estudado em outra disciplina, né? Que eu já tenho inclusive uma tag para linkagem com a folha de estilo, que vai vir futuramente. Vamos adicionar aqui a tag pare. O Eclipse tem um certo nível de automação. Perceba que ele já criou também a tag de fechamento. A tag HTML não foi aberta, vai ter que ser fechada também. O Eclipse faz essa automação. Eu vou pressionar a barra, ele identifica qual tag não foi fechada e fecha também. E aqui dentro do body nós vamos começar a adicionar os elementos que vão dar a solução do problema. Eu vou adicionar uma tag article para melhor organizar a estrutura da nossa página. Dentro dessa tag eu vou adicionar o formulário e a tabela. Então, isso aqui vai funcionar como um container. Também vou colocar um título aqui no artigo com H1. Isso aqui vai trazer uma referência para o que é tratado na página. A tabela, como todos bem sabem, vem com o uso da tag table. E agora que vem a diferença, né? A tabela tem que ser dinâmica, é o usuário quem vai dar número de linhas e colunas, portanto eu não posso inserir aqui via código hashtag tr e td manualmente. Isso aí vai ficar a cargo do PHP. Para dar início a um script PHP, nós vamos abrir a tag de script. O Eclipse PHP já interpreta como script PHP e cria isso aqui para mim automaticamente. E dentro dessa tag nós vamos criar aquele script que já foi inclusive dado em sala. O script conta com um for, que vai se encarregar de criar as várias linhas da tabela. Perceba que esse for vai até linhas, uma variável que não foi declarada.
mas já está sendo utilizado. Já nós vamos inicializar ela com alguma coisa, mas o fato é que ela vai armazenar o número de linhas que o usuário deseja adicionar na tabela. Cada vez que esse contador aqui entrar em um ciclo de processamento, uma linha deve ser criada. Isso vai ser feito com o comando echo, escrevendo lá na tela a tag tr. Essa tag precisa ser fechada, então outro echo vai ser dado, mas agora escrevendo o fechamento da tela. Sempre que se for realizar um ciclo, uma nova linha vai ser criada. A cada linha criada também é necessário criar as células. Então vamos definir outro for. Vai aparecer outra variável aqui não declarada, não inicializada, mas já utilizada. Depois nós vamos ter que alterar isso. E a responsabilidade desse elemento aí vai ser de printar lá no meu arquivo o TD com algum conteúdo dentro. Aqui vai ser um conteúdo aleatório. Estou colocando a palavra célula mais uma indicação de IJ. Isso aqui deve ser suficiente para criar a tabela. Eu vou salvar o arquivo e vou fazer um teste. Questão 01 deu um pequeno erro. 17, justamente por conta daquela variável que já está sendo usada sem inicialização nenhuma. Então, conforme já foi dito, linhas devem receber o número de linhas da tabela que o usuário deseja criar. Então, isso aqui vai vir por formulário, consequentemente, via um dos métodos HTTP. Pode ser o get ou o post, conforme foi visto em outras aulas teóricas. Para o exemplo, nós vamos usar o método get. Então, como todos já sabem, a passagem de valores por esse método vem por meio da super global get. Dentro vem um index, um indicador que traz uma referência para os valores passados de um ponto a outro. Vou colocar aqui em linha. E o valor dessa super global vai ser atribuído à linha. A mesma coisa pode ser feita para colunas. Linhas e colunas aqui dentro do colchete são indexadores criados lá no formulário HTML, que a gente vai ter que fazer também. Se eu salvar e tentar observar o resultado, aquele erro anterior some, mas dois novos erros aparecem na linha 2 e na linha 3. Erros são fáceis de identificar. O get não está recebendo nada e o script pede para que isso seja acumulado numa variável. Obviamente vai dar erro. Então vamos criar nosso formulário, que vai passar alguma coisa para essa super global. O formulário é feito com a tag form, que vocês já conhecem, né? Vou colocar aqui embaixo da tabela. A tag form está aqui com a propriedade action, apontando para a página index e usando o método get do HTTP, ou seja, os dados que vão ser recebidos por esse formulário vão ser levados via get para a página index, que é essa mesma página. Ela está transferindo dados do formulário para a própria página que o usuário está usando. Dentro do formulário nós vamos adicionar os elementos de formulário. Serão duas caixas de texto, uma para o número de linhas, outra número de colunas, um botão de submissão e um label que faz referência, né, ao uso do formulário. No caso aqui eu estou colocando a frase aqui de configuração da tabela.
para facilitar a usabilidade do formulário. Perceba aqui que no type text, na caixa de texto, nós estamos usando aqui a referência linhas. No segundo type text, colunas, e essas referências são as que são utilizadas para a super global get linhas e get colunas. Essas duas palavras aqui, na verdade, foram dadas com esses nomes por conta disso aqui. Então, clicando no botão criar, ele vai coletar os dados que o usuário digitou, enviar via get para essas duas variáveis, e após isso o HTML vai receber a sua tabelinha conforme programado aqui no script. Vou salvar e fazer um teste. Atualizar. Aqueles dois erros continuam, aparecer um formulário agora, com um título, e vou fazer um teste no formulário. Na tabela 3/5. Aí, criou a tabela. Agora a gente precisa pensar em como evitar esse erro que está acontecendo, porque na primeira vez que o usuário acessa o site não é passado nada via get. Nós já sabemos que os dados do get são passados via URI. Aqui eles, ó, colunas e linhas, né, os valores que foram dados no formulário, mas na primeira vez, claro, isso aí não aparece, por isso está acontecendo. Para evitar esse erro, nós podemos fazer um teste na super global. Se ela não possuir nenhum valor, nós podemos atribuir 0 para essa variável. Se ela possuir algum valor, a gente passa esse valor para a variável. Então ficaria assim. Se a super global estiver vazia, então linhas igual a 0. Se não, linhas vai ser o valor que ela traz. Fazer a mesma coisa para colunas. Aí, salvar e observar o resultado. Não apareceu mais o erro, mesmo sem os dados via get. E o processamento ainda está ok, funcionando. Daí para frente é só estilizar, criar uma CSS, né? Como vocês também estudaram em tecnologias web. Eu posso adicionar um novo arquivo, que é o projeto. Dar um nome qualquer, vou dar estilo.css porque já está lá no HTML, uma referência para esse arquivo. E aqui dentro a gente pode colocar as regrinhas conforme o que foi aprendido no primeiro semestre do curso. Aqui um exemplo de estilização, vocês já lembram de tudo, né? Não precisa estar explicando coisa por coisa. Basicamente é mudança de cor e largura das caixas, bordas também, na tabela principalmente, para que ela apareça. Perceba que aqui não existe uma delimitação entre as células. E essa regra aqui é capaz de fazer isso para a gente. Também estou criando aqui uma regra para os inputs, as caixinhas de texto, né? Esses colchetes aqui limitam a regra somente para os inputs cuja propriedade type tem o valor texto. Nesse aqui eu estou alterando a largura, type submit seria o botão. Estou alterando além da largura também algumas cores e bordas. Vou salvar esse estilo e observar o resultado. Atualizar, já ficou estilizado. Como não é passado nada pelo get, a tabela não é criada, aparece um pontinho aqui que é a borda do table vazio. A gente pode evitar isso aqui também, mas para o momento a gente não precisa se preocupar com isso. E vamos fazer um teste para ver se a tabela continua funcionando. Aí, nossa tabela agora com borda. E isso fecha a solução do nosso problema. Show de bola.